A Revolução Francesa, ela começa em Londres. Professor, Sim. desculpa, mas a Revolução Francesa começou na França. Sai de sala. Peraí, professor. Pode o quê? Tá certo? Então sai de sala com ele. Não, não tem mais. Vocês três, por favor, pode sair de sala. Saindo de sala, vambora! Olá, caros amigos e amigas do Rebu. Estamos começando aqui mais um vídeo do Rebu e hoje a gente vai fazer aquele vídeo lá que é mais descontraído, mais bacana, onde eu vou falar para vocês aí sobre mais alguns erros que eu cometi quando eu comecei a dar aula. Então já segue aí nosso canal e vamos aí pro vídeo, porque hoje o vídeo vai ter algumas coisas que são bastante interessantes. Eu queria dizer para vocês aí que se trata de um vídeo onde eu vou falar dos erros que eu cometi quando eu comecei a dar aula e que talvez você não possa considerar isso como erros quando você está dando aula e como você faz a sua prática escolar. Mas eu acho legal que a gente compartilhe experiências, porque os professores eles devem compartilhar principalmente aquelas coisas que eles fizeram de errado, para a gente conseguir entender onde a gente pode melhorar e o que a gente pode fazer de mais bacana aí, tanto para conseguir melhorar as condições de ensino dos nossos alunos, mas também melhorar as nossas condições de trabalho. Primeiro, eu queria falar de um erro que eu cometi, que no caso ele deixa de ser só um erro que eu cometi para se tornar também uma dica que eu posso dar para vocês sobre sala de aula, que é passar um filme em sala de aula sem assistir antes. Hoje, com as novas classificações indicativas, nós conseguimos saber com mais facilidade o que tem de conteúdo em um filme que a gente vai assistir ou vai passar para os nossos alunos. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente assistir o filme antes para que a gente passe esse filme para os nossos alunos. Eu estou falando isso porque é interessante, já aconteceu comigo 2 vezes de eu ter certeza que um filme que eu estava assistindo ele não tinha nenhum tipo de cena erótica ou cena que envolvesse, né, uma relação entre homem e mulher ou entre 2 homens e 2 mulheres que fosse um pouco mais picante do que uma relação só de um beijo ou algo assim, e eu acabei me dando um pouco mal, porque acabou aparecendo algumas cenas que talvez elas poderiam até aparecer, mas que eu não estava esperando que elas necessariamente aparecessem em dados momentos. Primeiro foi do filme 300, esse filme aqui, tá? Esse filme ele é baseado num quadrinho que foi criado por um grande quadrinista de HQ, o Frank Miller, e ele conta a história de um grupo de 300 espartanos que conseguiu segurar o exército persa durante as guerras médicas que aconteceram lá no período da história da Grécia Antiga. É um filme bem bacana que fala mais um pouco sobre as relações culturais entre o Ocidente e o Oriente do que necessariamente sobre a Grécia Antiga. E eu ia justamente passar esse filme com o objetivo da gente discutir simbolicamente como que o Ocidente se vê e como que o Ocidente ele vê o Oriente. Eu ia falar exatamente sobre isso nas minhas aulas. Só que eu não contava que em um determinado momento a esposa do Leônidas ela vai acabar seduzindo um homem lá que está tentando tomar o poder e que está tentando derrubar o Leônidas do poder, e ela acaba fazendo sexo com ele para conseguir algumas informações desse homem e entender que está acontecendo uma conspiração contra o Leônidas. Quando a cena apareceu, os alunos eles fizeram uma gracinha, e depois eu fiquei um pouco com medo de que alguém falasse alguma coisa para os pais, que, claro, distorceria toda a história do que aconteceu, mas ainda bem que não aconteceu nada de mal, não teve nenhum problema. E teve uma outra situação também, que ela foi um tanto engraçada. Uns alunos eles estavam realizando um trabalho de mostra cultural na escola e o objetivo do trabalho era que esses alunos eles falassem sobre cinema. No caso, não era eu o professor que estava orientando os alunos nesse trabalho, mas como eu tenho uma formação em cinema, e inclusive eu queria saber se vocês querem que eu fale um pouco sobre cinema em ensino, cinema em sala de aula,
coloquem aqui nos comentários para eu fazer um vídeo sobre esse tema, que é o tema que eu me especializei no meu mestrado e que eu tenho alguma bagagem aí para compartilhar com vocês. É só colocar nos comentários aqui, por favor. Então, como eu sou formado em cinema, a professora ela pediu que eu fizesse uma orientação a mais com os alunos, explicando para eles algumas coisas sobre gêneros cinematográficos. Romance, terror, aventura, drama e etc. Esse grupo de alunos especificamente quis fazer um trabalho sobre filmes de aventura. Então, o que eu fiz? Eu tinha um DVD lá em casa do Braddock, que é o famoso herói interpretado pelo Chuck Norris. Então, eu passei para eles esse filme aqui, Braddock Mission in Action, que seria praticamente o primeiro filme que aparece o personagem Braddock. E eu jurava que esse filme ele não tinha nada demais. Só que uma determinada cena, o Braddock e o amigo dele vão entrar num clube de striptease lá no Vietnã. E aí é claro que a cena ela meio que causou uma certa confusão ali entre os alunos. Mas o pior não foi nem isso. O pior foi que a dona da escola entrou na sala de projeção bem na hora que estava passando essa cena. E aí depois eu tive que falar com ela e justificar, explicando para ela que, na verdade, eu estava passando para os alunos um trabalho que estava relacionado com o filme, e depois eu expliquei por que aparecia aquela cena naquele determinado contexto do filme e a coisa acabou ficando tudo certo. Estou falando isso porque às vezes você passa algum filme para o aluno e aí o aluno ele vai lá e conta para o pai dele que ele viu um filme que tinha algo que era proibido para a idade dele ou que não era da idade dele. O que de certa forma o aluno está até com razão em falar sobre isso, né? Porque se você tem uma classificação indicativa, essa classificação indicativa ela preferencialmente deve ser seguida. Mas, em alguns casos, às vezes essa classificação indicativa ela não corresponde necessariamente com o peso da cena que está passando ali. Mas, de qualquer maneira, assistir o filme antes de você passar é sempre algo bom, porque você evita de passar um filme que tem alguma cena mais pesada que você acha que pode causar problemas entre você e seus alunos, ou pior, entre você e os pais do aluno, ou até mesmo entre você e a direção da escola. O próximo aí, então, se trata de não revisar a aula ou não dar uma lida no livro antes de dar a aula sobre o livro. Tiveram que enfeitar os índios. Tiveram que enfrentar os índios. Isso daqui é um caso um tanto quanto problemático que eu costumava fazer bastante, porque eu pensava assim, já que eu me formei em História, quando eu for ler um livro didático de História, eu já vou estar sabendo o que está escrito ali, porque eu aprendi isso aqui na faculdade. Então, tudo que eu aprendi na faculdade vai acabar estando no livro de alguma maneira. Mas é aí que você se engana, porque às vezes tem alguma imagem no livro que você não conhecia, às vezes tem alguma informação sobre um fato histórico ou algum acontecimento dentro de um processo histórico que ele é meio que mínimo e que às vezes você não abarca ele no seu estudo de história na faculdade, que você não sabe do que você está falando. E aí, pior, às vezes o aluno vai perguntar para você sobre aquele assunto e você não tem a mínima ideia do que responder. A mesma coisa pode acontecer quando você mesmo preparou a sua aula, colocou lá na aula todo o conteúdo que você queria, dos livros que você leu, da apostila que você pode ter usado e etc. Só que você preparou essa aula há muito tempo atrás. E aí você acaba esquecendo de alguns termos que estão ali ou de alguns fatos que estão ali. Então, vamos supor o seguinte. Você está lá dando uma aula de Brasil, República, falando sobre a República do Café com Leite. E aí aparece lá nos seus slides Convênio de Taubaté, que foi aquele acordo feito entre as elites cafeeiras e o governo para conseguir controlar o preço do café durante o período da República do Café com Leite. Só que aí você vai lá e está dando aula e aí aparece lá, Convênio de Taubaté. E aí você não lembra o que foi o Convênio de Taubaté. Você não lembra se ele está relacionado ao café, se ele foi alguma coisa que está relacionado a alguma revolta do período da República. Você não lembra, simplesmente você não lembra.
E aí, a chance de você chegar lá e falar alguma coisa que está errada é imensa, tá? É claro que às vezes isso pode passar desapercebido e nenhum problema. Mas e se o aluno resolve perguntar para você? E se o aluno está com um computador ali, ele faz uma pesquisa e você falou alguma coisa que não é aquilo que está escrito no slide? Claro que você tem que ter um certo manejo para você virar e falar assim: deu uma viajada, confundi. Você pode fazer o que você quiser, mas o melhor que você tem a fazer, claro, é você dar uma revisada na aula, pegar os termos que estão ali e falar assim: esse termo aqui, ó, isso aqui que eu coloquei nessa aula, eu não lembro o que que é. Eu preciso fazer uma anotação aqui, eu preciso dar uma olhada aqui para eu ter certeza do que eu estou falando. Outra coisa também está relacionada aqui a um vídeo que já está no nosso canal, que é o vídeo que eu falo sobre como controlar a disciplina em sala de aula, que é um vídeo que eu falo também sobre a elaboração de um contrato pedagógico. Basicamente, só para vocês entenderem, o contrato pedagógico é o conjunto de exigências que você faz para o aluno no início do ano letivo. É onde você estabelece com ele o que você acha certo, o que você acha errado, o que você permite que se faça na sua aula, o que você não permite, como que você quer que o ano letivo seja conduzido pelo aluno. Trabalho, lição de casa, enfim. Todas as regras aí e todas as questões que você quer trabalhar e que você quer resolver com o seu aluno ao longo do ano. Então, aqui no caso, qual que era o erro que eu cometi? Ou eu não fazia um contrato pedagógico, ou eu fazia um contrato pedagógico e não cumpria com aquele contrato. Ou seja, primeiro, eu achava que a disciplina em sala de aula é algo que devia ser dado e que você não precisa ficar relembrando o aluno coisas do tipo: você tem que sentar no seu lugar, você tem que ficar quieto enquanto eu estou explicando, você não tem que fazer bagunça, você não pode arremessar coisa durante a aula. Enfim, coisas desse tipo. Só que eu acabava fazendo o seguinte: não dava o contrato pedagógico para os alunos, não estabelecia uma regra de perda de pontos em relação a coisas erradas que os alunos faziam na sala de aula, que atrapalhavam eles durante o processo de ensino, tentava tomar medidas de controle disciplinar que eram totalmente falhas. Duas, só para vocês terem uma noção. A primeira era tentar dar o ditado com a esperança de que o aluno ficasse quieto para ouvir e copiar o que você estava ditando no caderno. Isso nunca deu certo em nenhuma aula minha, em nenhum momento que eu tentei aplicar essa ideia de ditado. Outra coisa foi uma ideia mais absurda ainda que eu tive, que foi talvez até pior do que a do ditado, que foi quando eu tentei fazer uma relação entre futebol e sala de aula, e aí eu aplicava cartão amarelo para os alunos. Ai meu Deus, que vergonha isso. E aí no futebol funciona assim, né? O cartão amarelo é uma advertência, o segundo cartão amarelo é uma expulsão. Então, no segundo cartão amarelo, o aluno ele teria que sair da sala de aula. Que isso? Cartão vermelho, estou te expulsando! Mas foi sem querer. É que eu fui tentar. E na hora que eu. Só que o que acabava acontecendo? Quando eu aplicava o cartão amarelo para o aluno, depois, quando o mesmo aluno fazia algum tipo de comentário indevido ou descumpria alguma regra de sala de aula, sei lá, levantava do lugar ou arremessava alguma coisa ou falava durante a explicação, é claro que você vai ter uma certa tolerância e não vai tirar o aluno de aula logo depois que ele foi advertido que ele pode sair. Só que os alunos queriam que a regra fosse aplicada à risca. O que acabava acontecendo? O furdunço ele se tornava generalizado na sala, porque todos os alunos queriam que aquele aluno fosse punido, queriam que ele tomasse o segundo cartão amarelo e, enfim, não funcionava de maneira nenhuma, pelo menos comigo não funcionou, e se caso funcionou com vocês, parabéns, porque comigo nunca funcionou. Ou até mesmo fazer o contrato pedagógico e depois esquecer de cumprir esse contrato ou simplesmente não criar um mecanismo para cumprir esse contrato. Por exemplo, eu comecei a dar aula numa escola nova lá em 2022. Eu entrei na sala de aula sendo bastante rígido e estabeleci com eles as regras que eu queria.
Só que, ao mesmo tempo, eu não estabeleci a punição para essas regras. Então, o aluno que levantava do lugar sem autorização e não sabia o que ia acontecer com ele se caso isso acontecesse, caso ele descumprisse essa regra. Ele levantava do lugar sem autorização, eu pedia para ele sentar no lugar de volta, ele não sentava, e aí então eu acabava discutindo com o aluno sem necessariamente acontecer algum tipo de punição por causa daquilo que ele estava fazendo. Se você criar um contrato pedagógico, você automaticamente tem que criar um sistema que faça com que o aluno ele consiga cumprir o contrato pedagógico. E se você quiser saber o que é um contrato pedagógico, você pode aproveitar o final do nosso vídeo aqui e assistir esse vídeo sobre o contrato pedagógico que eu elaborei como controla a disciplina em sala de aula. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.